bom, gente? Ok? Vamos lá? Vamos continuar, então, aqui o nosso assunto. Nós estávamos fazendo algumas questõezinhas sobre essa voz verbal, a voz passiva analítica, vimos a construção. Aí vamos ver essas outras, vamos analisar essas outras questões aqui, ó. Olha só, quarto item, a quarta questão. Vamos prosseguir, tá? No trecho, assim se faz um livro, a expressão livro exerce a função de sujeito paciente. Simples, hein? Simples demais. Vamos ver juntos? Olha aqui, ó. Assim se faz um livro. Gente do céu, está pedindo aqui classificação de sujeito, mas observe, eu já tenho falado demais isso a você. Não interessa qual seja o argumento da questão, preocupe-se em saber qual é a função dessa palavra. Ah, tudo bem? Então vamos lá? E nós já sabemos que é uma palavra que está diretamente ligada ao verbo. Se você não fizer assim, você atribuirá. Está fazendo o quê? Um livro. Esta palavra, uma partícula, o quê? Apassivadora. Partícula apassivadora e objeto direto não combinam no mesmo período, não na mesma oração, então você já transforma isso em sujeito. E detalhe, sujeito cujo núcleo é livro, sujeito simples e outra, galerinha. Se é partícula apassivadora, é porque o seu verbo só pode estar na voz, o quê? Passiva. Partícula apassivadora sempre apresentará um verbo na voz passiva. E voz passiva o quê? Analítica? Agora já é passiva o quê? Sintética. Ó. Passiva sintética. Opa, Rosi, verbo na voz passiva sempre apresentará um sujeito, o quê? Paciente. Viu só? Olha, se você não observa a função da palavra ser, você corre o risco de atribuir ao termo livro uma função errada. Entende isso? Não é objeto direto, é sujeito simples paciente. Agora, só para fixar a ideia. O seu verbo está na voz passiva. Qual é o complemento da voz passiva? O agente da passiva. Rose, o agente da passiva é sempre aquele ser que faz alguma coisa com o seu sujeito e que vai praticar uma ação sobre o seu sujeito. Não é assim? Então vamos. Rose, quem é que está fazendo esse livro? Quem é que está fazendo esse livro? Sei lá. Agente da passiva não é o ser que está fazendo o livro? É. Mas quem está fazendo? Sei não. Ou eu sei e não quero dizer. Entende isso? Em outras palavras, o seu agente da passiva, que é o complemento desse verbo, está o que, gente? Indeterminado. Lembra o que eu falei? É muito comum você encontrar para a passiva sintética um agente da passiva indeterminado. Muito comum, isso é muito frequente. Ah, tudo bem? Mas não isenta de você perceber o contrário. Na provinha da FGV, apareceu uma questãozinha pedindo um agente da passiva com uma passiva sintética, tá? E o item realmente estava certinho. Depois eu vou mostrar isso a você. Mas por enquanto vamos ficar nessas questões. Até aí tranquilo, sim? Então vamos lá, voltar? No trecho, um livro exerce a função de sujeito, o quê? Paciente. Sim ou não, gente? Sim, o seu item está certíssimo. Olha aí, seu item está certíssimo. Perfeito. Hã? Legal, né, galerinha? Vamos a outra questão? Vamos ver se dá tempo. Quero treinar isso bastante com você. Hã? Vamos treinar. Vamos a uma outra questãozinha. Vai lá, outra questão. Vamos chamar aqui. Opa, não, essa não, esta aqui. Sua sentença foi muito elogiada. Contudo, o governo estadual anunciou que irá recorrer ao Tribunal de Justiça. Esse é o trechinho de texto. Agora olha a proposta. O primeiro período do trecho, sua sentença foi muito elogiada, apresenta um verbo na voz passiva, mas não deixa explícito o agente da passiva. Lembra que eu falei? O agente da passiva é o complemento do verbo na voz passiva. Só que ora ele estará escrito, ora ele estará indeterminado. Como fato. Então vamos lá, nós precisamos trabalhar com o primeiro período aqui. Sua sentença foi muito elogiada. Gente, observe, foi elogiada. São dois verbos que não estão juntos, mas que formam aí um único processo verbal, que representam um único processo verbal. Continuo trabalhando com uma locução verbal.
É porque ela foi aberta para que o autor encaixasse entre ela um termo adverbial. Muito simples. Tá? Muito simples. Só que aqui, ó, você está trabalhando ainda com o verbo ser, flexão do verbo ser, e elogiada é o principal, elogiada, principal no particípio. Novamente, você tem ser mais particípio. Tranquilo isso? É? Ah, Rosa, já entendi. Então, o meu verbo aqui, eu vou trazer para cá, tá bom? O meu verbo aqui está na voz passiva. Isso, gente. E é passiva o quê? Sintética? Não, é passiva o quê? Analítica. Ó, passiva analítica. Pronto. Passiva analítica. Lembra? Sujeito, verbo, complemento? As três formas ou os três termos fundamentais da oração? Os três termos oracionais que precisamos encontrar? Lembra? Então, vamos lá. Gente, o que foi muito elogiado aí? A sua o quê? Sentença. Ó. Sua sentença. Aqui está o seu sujeito. Sujeito cujo núcleo é sentença, Rosiane. Sujeito o quê? Simples. Só que, porque o seu verbo está na voz passiva, você tem um sujeito simples o quê? Paciente. Ó, sujeito simples, paciente. Sujeito, verbo, falta o complemento. Qual é o complemento da voz passiva? É o agente, vou colocar bem aqui para você, ó. É o agente da passiva. E o que é agente da passiva? É aquele termo obrigatoriamente preposicionado que no período vai apresentar uma ação praticada sobre o sujeito. Em outras palavras, sua sentença foi muito elogiada. Olha só, o que a sentença fez, Rosi? Não fez nada. Fizeram com a sentença, beleza. O que fizeram com a sentença? Elogiaram. Quem elogiou essa sentença? Sei. Ou eu sei e não quero dizer. Entende isso? Ou seja, quem elogia essa sentença, o ser que pratica a ação sobre o sujeito, não está explícito. Por quê? Porque o agente da passiva aqui simplesmente está o quê? Indeterminado. Lembra o que eu falei a você? É muito comum você encontrar um agente da passiva indeterminado. É muito comum você encontrar um agente da passiva explícito. A forma explícita está muito voltada para a passiva analítica. Só que você também não está isento de perceber o agente da passiva indeterminado nessa passiva analítica. Você vai perceber. Olha só. Sua sentença foi muito elogiada. Sentença, sujeito simples paciente, foi elogiada, verbo na passiva analítica, agente da passiva que é o complemento deste verbo não está explícito, está indeterminado. E olha só a questão. O primeiro período do trecho apresenta um verbo na voz passiva, lógico, ó, mas não deixa explícito o agente. Sim, de verdade. Não deixa explícito. Ele está indeterminado. Por isso, mais uma vez, o item está o quê? Certíssimo. Está vendo só? Legal, né, gente? Vamos continuar, então? Nessa força? Vamos lá? Mais uma questão. Vamos ver aqui. Vamos ver mais uma questãozinha. Apagar aqui devagar, senão eu vou derrubar essa tela. Olha. Que força é essa? Vamos lá, daqui a pouco tô. Mais uma. Ó, essa daqui é tranquila. A oração abrem-se as janelas do corpo está na voz passiva sintética, justificada pela presença de um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, acompanhado de um pronome apassivador. Ah, gente, olha só. Abrem-se as janelas do corpo. Vejo a palavra ser, eu vou me preocupar é com ela, quero saber a função dela e sei que ela está diretamente ligada ao verbo. Então, gente, olha, quem abre está abrindo o quê? Algo. Quem abre está abrindo exatamente o quê? As janelas do corpo, verbo transitivo direto, aí eu trarei para cá. Pronto. Objeto o quê? Direto. Só que o seu verbo é transitivo direto e está acompanhado de um ser. Como é que esse ser se chama mesmo? Partícula apassivadora. Pronto. Partícula apassivadora vai transformar o seu objeto direto em sujeito e detalhe. Sujeito o quê, gente? Paciente. Ó, sujeito paciente.
Se é partícula passivadora, o seu verbo só pode estar na voz passiva. Passiva o quê? Analítica ou sintética? Isso, sintética. Ó, partícula passivadora, voz passiva sintética. Está aqui. Vendo? E o seu verbo não é transitivo direto? Para pedir partícula passivadora, preciso de um verbo transitivo direto. Está vendo só? Verbo transitivo direto, partícula passivadora, passiva sintética, sujeito paciente cujo núcleo é janelas. Não pode ser corpo, gente, não pode ser corpo o núcleo do sujeito. Olha que maravilha. Está vendo só? Preposição, preposição. Núcleo de sujeito preposicionado nunca na vida. Tudo bem? Agora, olhe. A oração abre-se as janelas do corpo está na voz passiva sintética. Sim ou não, gente? Sim. Justificada pela presença de um verbo transitivo direto. Sim ou não, gente? Sim. Na terceira pessoa do plural, claro, a partícula passivadora só trabalha com verbo de terceira pessoa. Isso, exato. Acompanhado de um pronome apassivador, sim. Para eu ter passiva sintética, eu preciso de uma partícula passivadora. Você chama partícula passivadora, você chama pronome apassivador, tanto faz, qualquer uma das formas. Isso é um pronome apassivador, isso é uma partícula apassivadora, sim, claro que sim. E o seu item está o quê? Certíssimo. Certíssimo, tranquilo, tranquilo. Entendi isso que estou explicando, tudo bem? Fica tranquilo, né, galerinha? Vamos ver outra questão, gente? Vamos lá? Olhe como está ficando fácil. Olhe como está ficando fácil. Gente do céu. Vai lá. Vamos ver outra? Vamos ver se dá tempo de fazer outra aqui? Pronto. Olha só. Isso aqui é tranquila demais. Olha só. A terra era povoada de selvagens. O termo grifado, gente, é o quê? Difícil encontrar isso? Difícil para você? Para você não mais. Você agora já entende. Vamos ver? A terra era povoada. Olha só. Rose, já estou saturado de ver isso, ó. Saturado de ver isso. Era povoado ser mais particípio, ó. Ser mais particípio. Você já sabe o que é aqui? Locução verbal na voz o quê? Passiva. E passiva o quê? Você já sabe, só pode ser passiva o quê? Analítica, porque se fosse sintética eu precisaria do pronome apassivador, partícula apassivadora. O que era, Rose, povoada aqui de selvagens? E eu diria a você, a terra. A terra, sujeito. Porque está na voz passiva, é sujeito simples, tudo bem? Só que sujeito simples o quê? Paciente. Gente, olha que lindo. Sujeito, verbo, então de selvagens só pode ser o complemento. Mas qual é o complemento da voz passiva? Tanto faz, analítica ou sintética. Qual é o complemento da voz passiva? Agente e agente da passiva. Obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Se não for pela preposição por, será necessariamente pela preposição de. A terra era povoada de selvagens, a terra era povoada por selvagens. Veja aqui qualquer uma delas. Daria aqui, tudo bem? Então vai lá. O termo grifado é o que, gente? Olha que tranquilo. Agente da passiva. Tudo bem, galerinha? Ok? Ficou tranquilo agora isso daqui, né? Quero falar com você agora sobre... Já posso concluir? Posso? Então vamos prosseguir aqui, ó. Estão mandando prosseguir, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então vai. Quero falar com você agora sobre essa transposição, que tanto mexe aí com a tranquilidade da sua concorrência. Mas veja como é que é tranquilo. Vou chamar aqui agora a minha telinha branca, vou explicar para você. Transposição de voz. Transposição de voz. Vamos falar sobre isso. Tranquilo, tranquilo demais. Ok. Obrigada. Vamos lá? Como é que funciona? Transposição. Muito cobrada em prova, né, Rose? Muito, sobretudo, vou colocar assim, ó, transposição de voz. Pronto. Sobretudo pela FCC. A FCC gosta muito de trabalhar com transposição de voz, muito. Mas, sobretudo, ela, gente, não é somente a FCC, mas ela gosta muito de trabalhar com esse tipo de transposição. Ou com esse tipo de assunto. Vai lá. Como é que se dá? Primeira coisa que eu quero que você pense. Só existe transposição assim, galerinha, ó. De ativa,
para passiva e de passiva para ativa. Você vai entender depois por que eu estou explicando isso. De ativa para passiva, de passiva para ativa. Só existe essa transposição. Não existe transposição entre dentro, na verdade, da mesma voz. Você vai entender o que eu quero dizer. Você só trabalha com transposição quando você sai de uma ativa, vai para uma passiva, sai de uma passiva e volta para a ativa. Tudo bem? É só assim. Mas eu quero trabalhar com você agora a transposição envolvendo a passiva analítica, tá? Depois eu trabalho com você envolvendo a transposição entre a ativa e a passiva sintética. Vou falar agora só da passiva analítica, aquela que é construída com o verbo ser mais o quê? Particípio. Quero falar é dela. Tudo bem? Então vamos ver como é que funciona. Vou mostrar aqui 2 caminhos a você. Gosto sempre de mostrar isso aos meus alunos e fica tudo muito claro. Mostrarei aqui 2 caminhos a você. O caminho da interpretação, apresentado lá explicitamente pela gramática, e o outro caminho que não é macete, mas facilitará a sua vida nessa percepção, na hora de você analisar essas coisas, no momento em que estiver fazendo a sua prova, tá? E sem desespero. Quer ver? Preciso apagar aqui para trazer de volta aqueles 2 períodos com os quais trabalhávamos anteriormente, tá? Lá no início da nossa aula sobre voz verbal. Veja esse período aqui, ó. Veja esse período aqui, ó. Os alunos haviam homenageado. Os alunos haviam homenageado os professores. Vamos trabalhar com este período. Agora eu quero trabalhar com este outro aqui também, ó. O local, você se lembra disso aqui, né? O local havia sido invadido por manifestantes. Vamos trabalhar com esses 2 períodos. Por manifestantes. Vamos lá. Vamos ver. Galerinha, você viu isso daqui, ó. Vamos relembrar. Isso que eu havia trabalhado com você num outro momento, mas eu vou relembrar. Aqui você disse, Rose, havia um homenageado, é uma locução verbal, gente, só não pode estar na voz passiva. Cadê o verbo ser? Cadê o verbo ser? Não tem um verbo ser, não tenho mais possibilidade de ter aí uma voz passiva analítica. Existem outros verbos, Rose, outros 2 verbos que formam uma passiva analítica. Sim, só que essa questão não é cobrada na sua prova. Então vamos só analisar aquilo que é cobrado. Vamos ser bem mais objetivos. Aqui eu não tenho ser mais particípio, eu não tenho voz passiva. Mesmo porque o alunos, que é o sujeito aqui, ó, está praticando sua ação, a ação do verbo, na verdade. Olha, os alunos fizeram alguma coisa, eles fizeram o quê? Homenagearam. E homenagearam o quê? Os professores. Tudo bem? Tá. Você tem aqui uma locução verbal que está na voz ativa. Queridos, eu preciso de sua ajuda para passar isso para a voz passiva. Aí é só você lembrar o seguinte, voz passiva, eu só a tenho quando o meu sujeito sofre uma determinada ação, não é assim? Voz passiva, tanto faz, analítica, sintética, tanto faz. Eu só tenho quando o meu sujeito sofre uma ação. Primeiro vamos interpretar aqui, alunos fazem alguma coisa com os professores. Se alunos fazem alguma coisa com os professores, significa dizer então que professores é o ser que o quê? Sofre a ação praticada pelos alunos. Se eu tenho um ser fazendo alguma coisa com professores, então o professor é ser que sofre. Tudo bem? Agora olha que legal. Eu preciso passar este período, esta oração, para a voz passiva. Eu sei que voz passiva apresenta um sujeito que sofre. Então, pegou a ideia? Pegou a ideia? Se eu trabalhar com professores, ser que sofre. Se eu pego professores e transformo em sujeito, eu terei um sujeito que sofre
eu terei agora um verbo em vez de ativo, um verbo na voz passiva. Quer ver? Faça a transformação de professores em sujeito. Vai lá, você diria o quê? Os professores, olha aí, ó. Os professores, que mais, gente? Que mais? Haviam sido homenageados pelos, vou colocar alunos aqui embaixo, pelos alunos. Ah, Rosi, é isso? Os professores haviam sido homenageados pelos alunos. Claro que sim. Veja que agora você pegou o ser que sofre e transformou em sujeito. Quer ver? Olha só. Haviam sido homenageados. Rosi, quem é que havia sido homenageado? Os professores. Ó, os professores, sujeito. Sujeito. Ah, tá. O que esses professores fizeram? Eles não fizeram nada, fizeram com eles. Quem fez? Os alunos fizeram. Entende isso? Então, você está trabalhando com o sujeito que agora sofre. Gente, até porque, olha só, verbo ser, consegue enxergar isso? Verbo ser mais o quê? Particípio. Ser mais particípio, agora você está diante de um verbo na voz o quê? Passiva. E agora a passiva o quê? Analítica. Só para eu finalizar agora, porque precisamos, mas só para eu finalizar, depois eu volto conversando a respeito disso a você. Ó, sujeito, verbo na passiva, complemento. Qual é o complemento da voz passiva, gente? Qual é o complemento da voz passiva? Aquele obrigatoriamente preposicionado. Qual é? Isso mesmo, o agente, vou colocar bem aqui, ó, o agente e o quê? Da passiva. Agente da passiva, viu? Voz ativa, os alunos haviam homenageado. Voz passiva, haviam homenageado os professores. Voz passiva, os professores haviam sido homenageados pelos alunos. Ah? É este o processo. Talvez você esteja argumentando, Rosa, eu só não entendi por quê. Haviam sido homenageados, porque eu pensei assim, ó, os professores foram homenageados. Ah, eu vou conversar sobre isso. Eu vou conversar sobre isso com você. Já, já. Eu só quis mostrar mais ou menos por alto como é que funcionava isso, mas agora eu vou ponto a ponto explicar para você. Só que eu deverei explicar isso no nosso próximo encontro, tá? Porque agora eu preciso finalizar, tá? Espero que você continue estudando, voltarei com os outros processos. Gente, até o nosso próximo encontro, então, fecho aqui, tá? Abraços a vocês, até a próxima, se Deus permitir. Tchauzinho.